Olá, amigo. Vamos para mais um episódio do nosso curso de programação Python. Esse é o episódio número 2. Nós vamos ver hoje a parte de variáveis, a parte de tipos, a parte de comandos de leitura, enfim, uma parte bastante básica da linguagem, mas que sem ela a gente não consegue andar mais para frente e fazer programas um pouco mais complexos, tá certo? Meu nome é Andrés Menendez, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Sistema de Informação do campus Itabaiana. Esses são meus slides, né? Tá aqui meu contato, meu e-mail. Se você quiser entrar em contato para poder tirar alguma dúvida, basta você ou colocar um comentário aqui no próprio vídeo ou mandar um e-mail para mim, tá certo? Bom, vamos começar falando um pouco dos tipos de dados, tá certo? Que existem no Python. Embora eu vá falar apenas de 3, existem mais alguns aí, tá certo? Mas eles são um pouco mais avançados, já não dá para a gente comentar nesse momento, tá certo? Mas os 3 tipos básicos são o int, o float e o str, onde a gente consegue guardar vários tipos de dados, né, básicos aí para a gente poder trabalhar com variáveis, tá certo? O tipo os tipos, melhor dizendo, eles podem ser verificados em tempo de execução, tá certo? Com o comando type, tá certo? Eu posso colocar type e o valor, ou type e a variável, e aí eu consigo verificar qual o tipo de dados de um determinado elemento em um determinado instante, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo rodando aqui no terminal, tá certo? Deixa eu abrir o terminal para que a gente possa fazer esses exemplos e dar uma olhada neles ao mesmo tempo, tá certo? Abri aqui o terminal, como eu falei no vídeo no número 1, no vídeo anterior, né, no episódio 1, eu comentei que tanto no Mac quanto no Linux o Python já vem pré-instalado, mostrei como é que fazia a instalação no Windows, tá certo? Aqui eu estou entrando via terminal no Mac e aqui eu consigo já ter a possibilidade de conseguir interagir já com o compilador Python. No exemplo, eu coloquei assim, ó, type 123, type 3.14 e type.olá. Então, type 123, ele diz que esse tipo, né, a gente pode ver aqui é do tipo int. Se a gente colocar um outro type 3.14, né, que é o pi, ele vai dar um float, ou se eu colocar aqui type olá mundo, ele vai me dizer que aquele é um tipo str. Então, esses são os 3 tipos possíveis agora, tá certo? Teremos outros tipos um pouco mais para frente, mas nesse momento ainda não. Então, temos com o comando type, eu posso saber aí qual é o tipo de uma determinada variável em um determinado momento ou de um determinado valor, como é neste caso, tá certo? O comando print, né, permite que eu possa exibir os resultados. Eu mostrei rapidamente lá no episódio 1, tá certo? Eu posso exibir dados, tá certo? Dos resultados que vão sendo encontrados aí pelo programa, tá certo? E ele permite que eu possa mostrar esses dados aí de uma forma bastante simples, tá certo? Se a gente pensar lá no Pascal, seria o comando write, tá? O comando write-ln. Pensando no Java, seria o system.out e .println. Por isso que muita gente critica às vezes o Java, porque ele tem uma sintaxe um pouco mais complexa. Mas, por exemplo, aqui, ó, print 132, print 3.12, print Python. Então, ele permite fazer isso, tá certo? Inclusive fazer alguma soma, por exemplo. Print 2 mais 3, 5, tá certo? Então, o comando print ele permite exibir os resultados de uma expressão ou de um determinado valor, de uma determinada variável, tá certo? Bastante simples, tá certo? Veja que são estruturas sem muita complexidade, justamente pelo Python ser uma linguagem muito concisa, tá certo? A questão das variáveis, que nós vamos comentar agora, né, é uma característica extremamente importante nas linguagens de programação, tá certo? O objetivo das variáveis é armazenar dados, né, que possam ser manipulados pelo programa, sejam feitas alterações ou trocas de valores, enfim, permitir guardar
dados, armazenar dados no programa para que a gente possa encontrar o resultado que a gente quer, tá certo? Agora, diferente de outras linguagens de programação, onde existe uma tipagem forte, como a gente chama, no Python a gente não tem uma tipagem tão forte assim, e o valor é inferido a partir o valor, o tipo da variável, desculpe, é inferido a partir do valor que é atribuído à mesma, tá certo? Então, eu não declaro, por exemplo, como a gente declara lá no Pascal, var x dois ponto integer, ou como a gente declara lá no Java, quando a gente declara lá, por exemplo, c do tipo int, x do tipo int, y do tipo int, ou sei lá, qualquer outro tipo, tá certo? Lá você faz uma definição do tipo da variável, tá certo? Isso em tempo de compilação, para que o compilador possa saber que tipo ela é. Contudo, no Python isso não existe, tá certo? Existe uma inferência a partir do valor que você atribui, tá certo? E aí a atribuição, né, de variáveis, a gente pode ver aqui como exemplo, tá certo? Eu tenho uma variável igual ao valor. Na verdade, o que a gente está fazendo aí é um comando de atribuição, né? Isso aí igual às outras linguagens, tá certo? O comando de atribuição, por exemplo, no Pascal é 2 pontos igual, já no Java é no próprio igual, aqui no Python é igual também. Então eu posso, por exemplo, dizer assim, ó, nome igual a Python. Então, o que eu estou dizendo especificamente nessa atribuição é que a variável nome, ela será do tipo string, str, e ela terá esse valor que foi dado aí. A gente pode fazer assim, ó, type nome, e veja que a inferência ela foi feita, já que o valor de Python foi atribuído, né, a string Python foi atribuído ao nome. Eu posso dizer, por exemplo, que idade recebe 30, tá certo? Então, eu estou fazendo uma atribuição e posso perguntar qual é o tipo da idade. Ele vai me dizer que é do tipo inteiro, tá certo? Então, por aí você tira essa inferência, tá certo? Poderia ser para um float também, dava no mesmo, tá certo? Eu consigo declarar a variável, tá certo? E fazer a atribuição do valor que eu quero para cada um desses tipos, ok? Continua vendo aqui o nosso slide, né? Aqui são boas práticas, na verdade, né? Um slide com um pouco de conhecimento aí que você vai ganhar ao longo do tempo, né? Para você que programa em outras linguagens, você já sabe disso. Para você que está começando na linguagem de programação, se o Python é a sua primeira linguagem, é bom que você saiba que o nome da variável é da sua responsabilidade, ou seja, você que define. Porém, uma boa prática de programação, ela pede que você dê nomes que tenham significado para as variáveis. Variáveis x, y, z, eu costumo dizer lá na aula presencial que não fazem muito sentido, a não ser que a gente esteja realmente trabalhando com expressões que utilizem x, y, z. Fora isso, não faz muito sentido. É bom que você utilize nomes que tenham significado para que você mesmo possa saber qual variável você tem que utilizar em determinado momento, né? Eu tenho visto ao longo de todos esses anos que eu venho dando aula que muitos alunos colocam nomes, né, quando estão começando sem significado e acabam eles mesmos se confundindo ao longo do programa. Então, não custa nada, vai demorar mais 1 segundo, 2 segundos para você digitar o nome da variável, então não faz muito sentido você colocar x, y, z, a, b. Os nomes das variáveis, eles não podem iniciar com números, mas você pode iniciar com underscore, e você pode utilizar lá números lá no meio, ou underscore também, o próprio sinal do underscore lá no meio, como eu mostrei nesses exemplos aqui, ó. Nome do aluno, nome aluno, nome do aluno, matrícula 1 ou underline nome. Todos esses são exemplos válidos de definição de variáveis, tá certo? Eu posso definir aqui, ó, matrícula 1 igual a 1, 2, 3, ou eu posso definir underline nome igual a Andrés. Ok? Tanto faz, né? São duas variáveis aí que eu posso definir, sem problema nenhum, tá certo? Bom, continuando aqui, né, nas variáveis, um detalhe importante é que elas são case sensitives. O que case significa? O que case sensitive significa? Significa que os nomes das variáveis, elas
fazem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então, se eu tenho, por exemplo, como botei aqui, ó, nome, nome e nome, todos eles diferentes, tá? Nome maiúsculo, nome tudo minúsculo e nome onde o M é maiúsculo. O que a gente vai ter são 3 variáveis distintas, 3 variáveis diferentes, que se a gente não tomar cuidado, acaba se atrapalhando um pouco e acaba aí se confundindo na hora de utilizar uma ou outra, tá certo? Temos um conjunto também de palavras reservadas na linguagem, tá certo? Toda linguagem tem seu conjunto de palavras reservadas. Em Python, a lista de linguagens de palavras reservadas não é tão grande, tá certo? Um detalhe é que a maioria essas palavras reservadas a gente não usa para as nossas declarações, já que elas são em inglês, né? A gente não coloca class, continue e finally como nomes de variáveis, porque normalmente os nomes das variáveis que nós damos são palavras em português, mas se você utiliza nomes de variáveis em inglês, tome cuidado com essas palavras reservadas, porque são palavras que são reservadas ao compilador, que eles têm uma conotação muito específica e não vai permitir que você as utilize, tá certo? Bom, pessoal, meu episódio ele vai ser curto, vai ficar por aqui, tá certo? Logo, logo nós vamos fazer uma outra postagem, dando continuidade aqui com os operadores aritméticos e alguns exemplos que nós vamos ver com relação ao nosso curso de Python. Espero que vocês tenham gostado e o episódio 3 virá em breve. Até mais!